para que o Espírito Santo de Deus venha fecundar os nossos corações nessa noite, para que nós possamos estar abertos à palavra de Deus que vai ser proclamada nessa noite. Clame em Deus no meu nome, irmão. Solta a sua voz, pelo grande clamor mesmo, para que esse Espírito Santo venha ser derramado de maneira abundante sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nós somos pertença a Tu, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, fecundar o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, encher todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu convido você nessa noite a ir silenciando a sua voz, silenciando o seu coração. Põe no seu coração nessa noite. Respira bem fundo. Essas graças e bênçãos o Senhor tem para derramar no meio de nós. Esse ar que você respira e que enche o teu pulmão é o Espírito Santo de Deus enchendo as nossas vidas nessa noite, preenchendo todos os vazios, todas as lacunas que ainda há em nós. O Espírito Santo de Deus quer nos completar nessa noite. Quer que nós sejamos mulheres e homens cheios desse Espírito. Por isso, respira mais uma vez, bem fundo. Se cheia, meu irmão. Se cheia, meu irmão, do Espírito Santo de Deus. Porque é isso mesmo que o Senhor coloca no meu coração nessa noite. Que grandes, que numerosas são as bênçãos que Ele tem para derramar sobre todos nós. Uma noite de milagres, de muita alegria, de grande manifestação do poder e da graça de Deus. Aquilo que você tem buscado, que você tem tanto procurado, que você tem até mesmo chorado para o Senhor. Olha para mim, Jesus. Olha para as minhas dificuldades, para as minhas lutas. O Senhor coloca no meu coração que Ele olha para nós nessa noite. Que Ele olha para você nessa noite. E que nessa noite Ele derrama sobre nós aquilo que nós necessitamos. Uma unção de bênçãos, uma unção de cura e de libertação sobre todos nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque grande é o manifestar dele nas nossas vidas. Por isso eu convido você a repetir comigo nessa noite. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Eu me rendo ao Teu querer. Faz Tua vontade na minha vida. Eu quero ver Sua vontade acontecer na minha vida. Tu és o meu Rei. Tu és o meu Senhor. Por isso eu me lanço a Ti nessa noite. Fala comigo, Senhor. O que é o desejo do Teu coração? Fale ao meu coração nessa noite. Glórias a Ti, Jesus. Bendito és Tu, Jesus. Vai glorificando o Senhor pelo Teu dia, pela Tua vida. Bendiga o Senhor. Nós temos todos os motivos do mundo para bendizer a Deus, para glorificar a Ele, pelo fato de você andar, de enxergar, pelo fato de você ouvir. Glorifique o Senhor. Por tudo aquilo que Ele tem feito a seu favor, glorifique Ele. Até mesmo nas lutas que você tem travado, as lutas que você tem passado, glorifique o Senhor até mesmo pelas lutas nessa noite. Porque grandes bênçãos e graças Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. O Senhor nessa noite quer nos socorrer. Ele vem em nosso encontro, ao nosso auxílio. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração, da forma como você está. Feche teus olhos um momento. Pegarei bem suave. Deus quer passear em nosso meio nesta noite. Eu sinto assim que Deus está caminhando aqui no meio de nós e algumas pessoas vão ser tocadas pelo Senhor aqui agora. O Senhor me coloca assim que curas físicas Ele irá operar no nosso meio nesta noite. O Senhor me mostra assim uma pessoa
que tem sofrido no seu trabalho. O Senhor me coloca assim uma pessoa que tem batido em várias portas e as portas têm se fechado. O Senhor está colocando diante de ti nesta noite uma porta aberta. O ministério pode ir cantando bem suave. Eu navegarei. E Deus está aqui, meu irmão. Deus está colocando diante de ti nesta noite uma porta aberta. Como diz no livro de Apocalipse 3, a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Eu convido você a abrir teu coração mesmo, para que a graça de Pentecoste invada a tua alma nesta noite, invada o teu coração. O Senhor coloca-se muitas mães que sentem carência do amor dos filhos. Você tem sofrido a ausência dos seus filhos, a ausência física. Você já não recebe mais o carinho, você já não tem mais atenção. Deus essa noite quer visitar você também. E vai cantando com o ministério. Solte a tua voz, cante. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste, Senhor. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. E enche-me de novo. E enche-me. Espírito, Espírito, oh, Espírito, me desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Amém. O Senhor nesta noite, Ele está visitando um casal que está aqui no nosso meio. E você sabe as lutas que você tem travado. E Deus está derramando uma graça muito grande sobre a tua vida, sobre a tua família. O Senhor coloca assim que a graça você já sabe qual é que você tem buscado. Ele está derramando nesta noite sobre a tua vida, sobre a vida desse casal. Você pode ir se assentando nesse momento, no teu lugar. E diga assim: Senhor Jesus, visita a minha vida, visita a minha casa, visita a minha família, visita-me, Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê que Deus está aqui, levanta a mão. Todos nós cremos. Quem sentiu a presença de Deus nesse momento de louvor e de oração, levanta a mão. Todos nós sentimos. Então vamos aplaudir com muita alegria se Deus está aqui. Pode ser melhor. Pode ser melhor, é para Jesus. Amém? É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje com vocês. E eu confesso assim que eu me surpreendi a hora que eu cheguei aqui. A hora que começou o louvor, a hora que começou vocês cantarem. Parecia que eu estava num grupo de jovens. E realmente a gente olha para vocês e vê homens e mulheres, jovens em espírito aqui no nosso meio. Amém? Eu me surpreendi com a alegria do louvor que foi cantado aqui nesta noite. E amados, eu digo a vocês com toda a certeza do meu coração, se esse louvor surpreendeu a mim que sou homem, imagine como tem surpreendido o coração de Deus. Esse louvor que vocês fizeram nesse momento de oração. Amados, Deus se alegra nesta noite, porque se o Senhor olhar em direção à terra, Ele está vendo choro, Ele está vendo guerras. Mas quando Ele olha em direção a esta sala nesta noite, Ele relembra de 2014 anos atrás. Amém? Se Deus Ele olha para o mundo hoje, e muitas vezes Ele se lembra de Sodoma e Gomorra, por causa das perdições, das tentações e dos pecados. Quando Ele olha para esse grupo de oração, como que é o nome aqui?
Quando ele olha para o grupo de oração, Jesus, fonte de misericórdia, ele tem uma bela recordação. Ele se recorda daquele dia de Pentecostes. Ele se recorda daquele dia que o fogo desceu sobre aquelas pessoas. Que eles estavam com medo e saíram alegres. Que eles estavam tristes e saíram com a certeza de Deus. Amém? Nesta noite é isso que Deus está fazendo aqui, amados. Nós já podemos ter certeza que nós já estamos escrevendo uma história no coração de Deus. Deus é quem traça as nossas linhas e quem escreve as nossas histórias. Mas nesta noite, eu sempre fico pensando assim, Jesus, será que com as minhas atitudes, eu estou fazendo o Senhor sorrir ou fazendo o Senhor chorar? Será que com as minhas atitudes eu estou cravando novamente os pregos em vossas mãos, colocando novamente uma coroa de espinhos? E muitas vezes quando a gente questiona isso, amados, Deus nos fala. Mas nesta noite, se for para perguntar a Deus, que sentimento Ele tem a olhar para este grupo de oração, Jesus, fonte de misericórdia? É difícil a gente ver uma imagem de Jesus sorrindo. A gente sempre vê a imagem de Jesus, né? Com o rosto, a fisionomia séria, fechada. Mas essa noite eu acredito que Deus, Ele olha para esse grupo de oração e Ele sorri, amados. Porque você é capaz de fazer Deus sorrir, amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é capaz de fazer. Fala para o seu irmão assim, que a partir de hoje, as suas atitudes, os seus atos, seja para alegrar o coração de Deus. Em todos os lugares. Amém? Se eu fosse pedir para vocês dar o melhor de vocês. Uma vez eu me lembro que eu estava num encontro. Era um congresso estadual do Ministério da Pregação. Nós estávamos lá em Maringá. No Anfiteatro Marista. E chegando à tarde, o congresso estava sendo no lugar do teatro mesmo. A arquibancada, o palco. E ali os pregadores passando, anunciando a palavra de Deus. Mas chegou a tarde e entrou alguém naquele palco muito especial. A tarde daquele sábado. Era uma tarde fria, mais fria. Todos nós estávamos de brusa. Se eu não me engano, o Momesso estava lá também. Todos nós com brusa, frio. E de repente entra Jesus Eucarístico. E eles colocam Jesus Eucarístico sobre o altar. O altar estava no palco. E de repente alguém que estava conduzindo a oração ali, o Senhor deu uma palavra desta forma. Neste palco é o lugar onde vários artistas já passaram. Cada um com uma história. E fizeram pessoas sorrirem. E fizeram pessoas aplaudirem. E a palavra que Deus dava era essa, mas nesta noite quem está aqui é o maior de todos os homens. O Senhor dos senhores, o Rei da glória, aquele que tem o universo em tuas mãos, aquele que tudo pode e aquele que vai transformar esse lugar agora. Amados, houve uma explosão naquele lugar. É como se ondas de poder entrassem. E eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida. Houve-se uma explosão de unção e de poder, porque naquele palco não estava alguém interpretando uma peça. Não estava alguém fazendo um teatro, mas estava aquele que é o Senhor dos senhores. E naquele momento, amados, todos começaram a aplaudir. Começaram a gritar. E eu me lembro que foi uma experiência que eu nunca vivi antes. E nem depois. Nós ficamos mais de 20 minutos aplaudindo o Senhor. E eu me lembro que quanto mais eu aplaudia, mais dava vontade de aplaudir. A palma das mãos estava vermelha, parecia que ia sair sangue de tanto que a gente aplaudia. Os jovens não se contentaram. Foi invadindo aquele calor, eles começaram a arrancar as brusas. Eles começaram a rodar as brusas. E de longe a gente via que eles jogavam as brusas para cima e pulavam e gritavam. E aquilo foi contagiando os jovens há mais tempo, os jovens de 50, de 70, de 80. E todo mundo começou a pular, todo mundo começou a louvar. Amados, foi um louvor que eu nunca vi na minha vida. Amados, foi um louvor que eu nunca tinha presenciado antes. Um louvor, uma alegria sincera que brotava do coração de Deus.
E eu pude ver, amados, que esse louvor se dá lá no livro do Atos dos Apóstolos. Os primeiros apóstolos, quando tinham a experiência com Deus, o louvor deles era desta forma. Cheios do Espírito Santo, eles louvavam ao Senhor, que as cadeias se quebravam, que os cadeados se abriam e nada podia segurar o homem de Deus, a mulher de Deus. Amados, nesta noite, esse mesmo Deus está aqui. Nesta noite, esse mesmo Senhor está aqui. E você pode ser hoje um homem, uma mulher de Deus. O que você está esperando para ficar de pé e começar a louvar esse Deus da mesma forma como eles louvaram? Levanta, meu irmão, e começa a aplaudir, começa a gritar, começa a glorificar. As correntes irão quebrar. Pode ser melhor, amados, pelo louvor. Louve, louve, louve. Ele é digno. Que quebra as correntes. Incendeia, meu irmão. Creia no poder de Deus. É Ele que quebra. É Ele que quebra as barreiras. Amados, mais. Sai do chão. Ondas de poder. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, nesse lugar. Amém, amados? Podemos sentar. Senta aí. Mas que fogo é esse, povo de Deus? Ô Marcos, que povo do fogo que tem aqui, hein? Glória a Deus. Amados, já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Este é o louvor que rompe as cadeias. Este é o louvor que quebra as cadeias. Este é o louvor que não há porta de ferro, que não há nada que impeça a graça de Deus acontecer, amém? Mas esse louvor tem que vir daqui de dentro. Esse louvor tem que ser para quem merece, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E eu digo a vocês, amados, que até o final desse grupo de oração nesta noite, nós vamos experimentar um louvor como nunca experimentamos antes em nossa vida. Que não seja mais um grupo de oração, mas que seja o grupo de oração da tua vida nesta noite. Que você possa fazer uma experiência como você jamais fez. Sabe por quê? Não é porque o Ronaldo quer, é porque Deus quer. Deus tem pressa, meu irmão, que eu e você seja batizado no Espírito Santo. Deus tem pressa de ver essas senhorinhas aqui sapateando em brasa de fogo, de unção. Amém? Deus tem pressa. Deus quer ver esses jovens louvando e pulando e não há barreira que possa impedir, amados. Glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio também. E eu tenho certeza que foi para isso que Deus nos reuniu aqui. Aí vocês perguntam, mas quem que é esse rapaz que começa a falar, começa a gritar e a gente nem sabe quem que é? Eu sou o Ronaldo, tenho 29 anos, sou casado há 6 anos com a mulher mais linda do mundo, né? Está aqui comigo a Jaqueline, a minha esposa. Sou pai de 2 meninos. O André Felipe, me ajuda aí, 3 anos e 9 meses. Pedro Lucas, 1 e 7, 1 ano e 7 meses. Os meus 2 profetinhas, as 2 bênçãos que o Senhor me deu. O André Felipe está tomando banho e você escuta ele cantando Espírito, Espírito. E esse dia eu escutava o André Felipe assim, reunidos aqui. E eu olhei para o Pedro de 1 ano e 7 meses, o Pedro aqui, ó, só para louvar ao Senhor. Amados, nós estamos vivendo algo lindo dentro da nossa casa. Ver as nossas crianças louvando o Senhor é algo de Deus. 6 anos de casado, namoramos 5 anos. Comecei a namorar ela tinha 14 anos, uma menininha, criancinha ainda. Eu tinha 17. Namoramos 5 anos, mais 6 anos de casado. E nesse mesmo período a gente começou o grupo de oração lá na Serra Morena, o grupo Novo Pentecostes. Quem conhece a Serra Morena aqui? Levanta a mão. Olha que bênção, bastante gente conhece.
É distrito ali da cidade de Uraí, dá uns 40 quilômetros daqui mais ou menos. Deve ter uns 1.000 habitantes lá, contando os gatos, as galinhas, os cachorros, os passarinhos. Deve ter mais ou menos 1.000 habitantes. Mas é um lugar pequeno onde o Senhor colocou lá o maior de todos os tesouros, que se chama Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica. Foi através de um grupo de oração que eu encontrei Jesus. Foi através de um grupo de oração que a minha vida mudou da noite para o dia. E foi através de um grupo de oração que eu conheci a nossa igreja, os sacramentos, a doutrina e como deve ser vivida e seguida. Foi a Renovação Carismática que me ensinou a isso. Por isso eu amo o movimento da Renovação Carismática Católica. Foi através desse movimento que eu encontrei o Senhor. O movimento de Pentecostes. Também nós somos lá em 15 servos. Tem a minha mãe, que também é intercessora. Minha mãe também não participava. Jaqueline também não. Tudo foi fruto de uma perseverança, de uma entrega. Mas graças a Deus, amados, tem meu cunhado também, que é intercessor, pregador. Jaqueline também pregadora. E é uma graça muito grande estarmos aqui hoje para partilhar da palavra de Deus com vocês. Mas ao longo desses 10 anos de grupo de oração, eu tenho observado algumas coisas que acontecem em nosso meio. Eu acho que, não sei se acontece só lá na Serra Morena, Uraí, ou se acontece aqui em Cornélio também. Mas quando nós voltamos a nossa vida para o Senhor, quando nós temos uma experiência com Deus e nós começamos a seguir a Deus, nós começamos a passar por provações, sim ou não? Aqui em Cornélio é assim também? E às vezes dá a impressão que a prova é maior do que Deus. Às vezes dá a impressão que a batalha que nós temos que enfrentar é maior do que o poder de Deus. Dá ou não dá? E às vezes a gente pensa que não vamos conseguir vencer. Pensamos isso? Sim ou não? Muitas vezes. Amados, tem até um ditado que diz assim: quanto mais eu rezo... Já dá para ver que vocês falam isso aqui também, né? Mas a partir de hoje eu convido vocês a mudar esse dito popular. A nós começarmos a profetizar na nossa vida: quanto mais eu rezo, mais as bênçãos de Deus acontecem. Amém? A partir de hoje, esse dito popular inventado por Satanás não pertence mais a nós. Amém? A partir de hoje, nós carismáticos católicos, quanto mais eu rezo, mais a graça de Deus acontece em minha vida. Nós temos que proferir coisas boas. Nós temos os nossos lábios para amaldiçoar ou para abençoar. Cabe a nós decidirmos. E eu tenho visto, amados, ao longo desses 10, quase 11 anos de caminhada, eu tive a minha experiência com Deus em 2003, quando eu tinha 17 anos ainda. E eu tenho percebido que ao longo desses 11 anos, muitas pessoas que começaram comigo ficaram pelo caminho. Acontece isso com vocês que estão aqui hoje também? Muitos que vocês começaram junto, hoje já não estão mais. Muitos que vieram, afastaram e depois voltaram. E sempre é o mesmo motivo. As lutas está difícil. A tribulação. Quando não é a luta, é uma mágoa, é um ressentimento, é uma briguinha daqui, uma briguinha dali. Tudo obra de Satanás para nos afastar do reino de Deus. O inimigo, ele quer achar uma brecha em nós para nos afastarmos do reino de Deus. Mas nós temos que ter a certeza em nosso coração que nós estamos no caminho certo. Eu costumo dizer que a nossa igreja é a única igreja que celebra um verdadeiro Pentecostes. Vocês sabiam disso? Me perdoe se tiver alguns irmãos evangélicos aqui, que eu também amo e respeito muitos. Se tiver algum em casa nos ouvindo, me perdoe, mas eu gostaria de falar isso. Eu falo assim porque eu amo e respeito muito, porque a família da minha esposa são todos evangélicos. A mãe, o pai, os 2 irmãos dela são pastores. As cunhadas, tudo de raiz protestante, e nem por isso nós vivemos em pé de guerra.
Nós nos reunimos nos almoços de família, eles fazem a oração deles, às vezes pedem para que eu conduza a oração no momento do almoço ou do jantar, e assim a gente vai vivendo. Mas eu gostaria de dizer, amados, que o verdadeiro Pentecoste é celebrado pela nossa igreja. A nossa igreja é a igreja que presencia milagres a cada dia. A nossa igreja não precisa ficar fazendo show de fé. A nossa igreja não precisa ficar se exibindo ou se mostrando. Porque a nossa igreja, ela se dá na mesa santa da Eucaristia. O maior de todos os milagres da transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue de Cristo. E amados, eu falo que a nossa igreja é a única que celebra o verdadeiro Pentecostes. Porque lá no livro do Atos dos Apóstolos diz que quando Jesus pediu para que eles voltassem para Jerusalém e esperassem lá o cumprimento da promessa, diz que eles estavam todos reunidos na sala do cenáculo, e junto com eles estava Maria, mãe de Jesus. Amados, ela estava lá na sala do cenáculo. Eu imagino que naquele momento de perseverança, porque os apóstolos eles tinham que perseverar. Você quer receber a graça de Deus na sua vida, sim ou não? Você tem que perseverar, meu irmão, você não pode desistir. Aqueles apóstolos e discípulos, eles tinham duas opções. Ou nós obedecemos a Jesus e ficamos na sala do cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo, ou nós saímos daqui e se ajuntamos àqueles que nos criticam, ou nós saímos daqui e se ajuntamos àqueles que não aceitam a sã doutrina cristã. Eles tinham duas opções. Amados, assim como eu e você tem. Ou nós aceitamos que nós estamos no caminho certo e perseveramos até o fim para que nós possamos conquistar a coroa da vida, que é a salvação, a vida eterna. Ou nós podemos sair e se ajuntar com aqueles que não creem, com aqueles que não esperam, que não buscam. Porque eu falo a vocês que a nossa igreja celebra o verdadeiro Pentecostes, porque ninguém melhor do que ela conhecia Jesus. E eu tenho certeza que quando algum dos seus discípulos estavam desanimados e cansados, porque foram 50 dias de espera até a vinda do Espírito Santo, eu imagino que muitos deles até pensaram, será que realmente vai ter? Será que realmente vai vir o Espírito Santo? Maria estava lá. E ela dizia para eles, não desiste não. Não desiste não, se o meu filho prometeu, ele vai cumprir. Amados, Deus não é homem como nós, que se esquece das suas promessas. Eu acredito que muitas vezes quando batia o desânimo e o desespero, ela segurava na mão daqueles homens e mulheres e dizia, não desista não. Se o meu filho prometeu, ele vai cumprir. E amado, chegou o grande dia em Atos 2, a vinda do Espírito Santo, aonde ficaram cheios do Espírito Santo. Ela estava lá. Ela foi a primeira carismática, meu irmão. Ela foi a primeira a pular, a primeira a orar em línguas, a primeira a glorificar o Senhor, a primeira a abrir as portas do cenáculo e sair para fora louvando e glorificando a Deus. Nós só vamos viver um verdadeiro Pentecoste em nossas vidas se nós estivermos juntamente com a mãe, aquela que tem o poder de pisar a cabeça da serpente, de Satanás, amém? E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, quando nós desanimamos, quando nós não aceitamos, quando nós pensamos em desistir de tudo, ela está do nosso lado dizendo, meu filho, ela está do nosso lado dizendo, meu filho, minha filha, não desiste não. Se meu filho Jesus prometeu, ele vai cumprir. Nesta noite Maria está intercedendo por cada um de nós que está aqui. Porque lá no livro do Evangelho de São João, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 24 até o 27, Jesus entrega a sua mãe para todos nós. Amados, por isso nesta noite a mãe de Jesus está dizendo para você que espera um milagre, para você que espera uma graça, espera uma bênção, não desiste não. O meu filho prometeu, ele vai cumprir. Fala para quem está do seu lado, se Deus prometeu, ele cumprirá. E mais cedo ou mais tarde a vitória virá.
Você crê nisso? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Nós que estamos aqui, aparentemente, se olhar para cada um de vocês, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, parece que está tudo 100%, está tudo jóia. Ninguém tem problemas, ninguém tem tribulação, ninguém tem luta. Depois daquele louvor que vocês fizeram aqui, está todo mundo perfeito, todo mundo santo, ninguém tem luta, ninguém tem provação. É isso mesmo? O que é então? Todos nós temos lutas? Amados, eu não conheço a luta que você tem travado, eu não conheço a batalha que você está enfrentando, mas Deus conhece. Deus conhece as noites traiçoeiras que você tem vivido. Deus conhece as noites em claro que você tem passado chorando. Deus conhece essa enfermidade que você procura médico e mais médico e não cura. Quem sou eu para dizer que te conheço? É a primeira vez que eu estou vendo vocês, mas Deus conhece. Deus conhece a luta que este casal que foi colocado aqui tem travado dentro da sua casa. As batalhas. Amados, Deus conhece, mas nem por isso nós vamos parar de louvar, vamos. Nem por isso vamos parar de seguir, vamos. É preciso, amados, continuar. Uma vez eu ouvi alguém que dizia assim: um avião que caiu numa geleira e quase a maioria dos amigos que estavam naquele avião perderam a vida. E os que sobreviveram naquela geleira deserta não tinham alimento, não tinham socorro. Então eles começaram a se alimentar daquilo que estava ali em volta, do que tinha nas bagagens do avião. Mas foram passando os dias sem socorro. Isso é um caso real. Não sei falar quando aconteceu, mas aconteceu. E foram se passando os dias, e a fome começou a chegar naquele lugar. A fome começou a chegar naqueles sobreviventes. E eles olhavam em volta e não tinham o que fazer. E para que eles não morressem e viam cada dia um amigo que morria, eles tiveram que comer até a própria carne humana dos amigos que estavam ali. E um dia, numa reportagem, um dos sobreviventes, depois que o resgate achou, ele disse assim: nós não temos problema, nós inventamos problema. Porque quem tem problema arranja forças e segue em frente. E muitas vezes nós arrumamos problema para tudo. Muitas vezes nós falamos que não vamos fazer isso nem fazer aquilo e ponhamos obstáculo em tudo. E ele dizia assim: quem tem problema, para que comece uma nova vida, arranja força onde não tem e segue em frente. Amados, nós estamos aqui, o Senhor nos prometeu isso, o Senhor nos avisou disso. Vocês querem me seguir? Renunciem-se a si mesmo, tomem a sua cruz. Seria bem mais fácil Jesus tivesse dito assim: vocês querem me seguir? Vende tudo que vocês têm, e eu vou dar mansões, e eu vou dar riquezas, e eu vou dar bens e mais materiais, e vocês não vão mais sofrer. Mas Jesus disse ao contrário: vocês querem me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, tome o seu sofrimento, tome as suas dores e siga-me. Amados, seguir Jesus, é claro que são momentos extraordinários que nós vivemos, e a cada dia Deus nos sustenta, a cada dia Deus nos surpreende. Mas seguir Jesus é abraçar também a nossa cruz. Pode ser que a sua cruz seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja na escola. Eu não sei aonde tem sido a sua cruz. Pode ser que a sua cruz seja uma enfermidade. Quem chegou a conhecer Padre Léo nas pregações dele, quando ele ainda era vivo? Levanta a mão. A maioria, né?
Até hoje, se eu não me engano, toda segunda-feira o Padre Léo está pregando na Canção Nova. Quantos anos já faz que ele faleceu? Mas Padre Léo foi um homem que teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque Padre Léo podia ter abandonado Deus. Senhor, eu te anunciei a vida toda. Eu preguei o teu nome a vida toda e agora eu estou aqui com esse câncer. Estou morrendo de câncer. E na última pregação dele ele dizia que ele precisou de pessoas que o limpassem, que o levassem ao banheiro, que desse banho, que trocasse. Amados, Padre Léo podia ter chutado tudo que ele fez e dito: Senhor, você me abandonou. O Senhor me abandonou. E ele poderia ali ter perdido a sua salvação, mesmo tendo anunciado o reino de Deus a vida toda. Mas ele foi um homem que verdadeiramente se converteu. Ele foi um homem que verdadeiramente teve um encontro com Deus. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus, amados, ele vai até o fim. Ele carrega a cruz até o fim. E aquela enfermidade foi uma forma de Deus receber Padre Léo na glória. Pode ser, amados, que muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa luta que nós travamos, seja uma forma de Deus nos santificar. Seja uma forma de nós estarmos nos santificando para o reino de Deus. Mas nós temos duas opções. Ou nós seguimos em frente e vamos vencendo um gigante a cada dia, como Davi. Ou nós abandonamos tudo e voltamos à vida velha. Ou nós abandonamos tudo e voltamos para o Egito, para a vida velha. O que você quer para a sua vida? Seguir em frente e ter a certeza que mesmo sofrendo, mesmo lutando, nós vamos alcançar a coroa da salvação um dia? Ou pelo sofrimento e pela dor você quer abandonar tudo e dizer que Deus te esqueceu? Há duas passagens que nos fazem refletir um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, no livro de Números, não precisa pegar não, Deus pediu para que Moisés libertasse o povo da escravidão. Só que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e do nosso tempo. Sim ou não? Eu sou assim, você também é assim. Quantas coisas que quando eu comecei há 11 anos atrás, o Senhor falou para mim através de profecias. E muitas delas já aconteceram. E muitas não aconteceram ainda. Porque é no tempo de Deus. Mas se eu tivesse abandonado tudo ao longo dessa caminhada, desses 11 anos, será que teria acontecido as graças de Deus na minha vida? As promessas de Deus teriam se cumprido? Não. É preciso perseverar até o fim. A nossa salvação, amados, não está na cura que eu vou receber no grupo de oração. Eu posso vir no grupo de oração pela primeira vez e ser curado de um câncer ou de qualquer outra enfermidade incurável. Isso não vai me garantir o reino do céu. O que vai me garantir o reino do céu é a minha conversão, a minha perseverança. É a minha fidelidade para com Deus até o fim. E ao longo desses 11 anos, quantas coisas Deus realizou na minha vida. E quantas eu acredito que Ele vai realizar ainda. Por isso eu vou seguir com fé. Por isso eu vou perseverar. Por isso eu vou buscar. Amados, mas lá no Antigo Testamento, quando Moisés está tirando o povo, e Moisés começa a caminhada no deserto, e Deus começa a mandar o maná do deserto, e a nuvem de Deus que vai guiando o povo, e o povo era alimentado pelo pão do céu. Mas um povo de cabeça dura, um povo que não entendia, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Começaram a reclamar: por que Deus nos tirou de lá da terra do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto? E lá no livro de Números, no capítulo 14, se você for ler, eles vão falar assim: vamos voltar para o Egito, vamos ficar lá, porque pelo menos lá nós não vamos morrer de fome. Que terra prometida é essa? Amados, demorou-se 40 anos para que a promessa de Deus acontecesse. E muitas vezes nós estamos indo na mesma estrada deste povo. Mas que bênção é essa que não chega? Que promessa é essa de cura, de libertação,
de restauração da minha família que não chega nunca. E quantas vezes nós pensamos assim: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a vida velha, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes de seguir Jesus, porque quem sabe lá nós vamos ser felizes. E quantos daqueles que começaram conosco foi iludido, foi enganado, e voltaram à vida velha, voltaram para o Egito. E aqueles que empunhavam as mãos sobre as pessoas e oravam e pessoas eram curadas, hoje estão nos bares, se embriagando, estão adulterando. Aqueles que pregavam, que anunciavam a palavra de Deus, não, vamos voltar para o Egito, hoje já não pregam mais, já não anunciam mais. Por quê? Porque não souberam esperar o tempo de Deus, as promessas de Deus. Mas eu quero mostrar a vocês uma outra realidade. O povo do livro do Atos dos Apóstolos, depois da vinda do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo em Atos 2, o povo que louvava o Senhor, o povo que não tinha medo de ir para a prisão, o povo que não tinha medo de ser perseguido por causa do Senhor. E lá no livro de Atos, não precisa pegar também não, daqui a pouco eu peço para vocês lerem comigo. No livro de Atos, no capítulo 4, Deus derramou uma unção tão poderosa sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos, que eles tinham o poder de curar e libertar. E Pedro e João, pelos milagres que eles estavam fazendo, pelas curas que eles estavam fazendo, eles foram pegos e jogaram eles no cárcere, na prisão. E ali bateram e o maltrataram. Amados, esses homens tinham todos os motivos para blasfemar contra Deus. Esses homens tinham todos os motivos para falar: eu não vou mais anunciar o Senhor porque o Senhor não me defende. Muitas vezes isso não acontece conosco. Estamos na igreja e achamos que Deus tem que fazer tudo para nós. Quando passamos por um problema, por uma tribulação, não. Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo tudo que eu estou fazendo para Ele, como se Deus devesse favor para nós. Amados, e os doutores chegaram até Pedro e João e falaram assim: nós vamos proibir vocês anunciarem o nome de Jesus. E Pedro e João falaram: esses milagres estão sendo feitos porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eles ameaçaram eles, e eles falaram: nós não vamos calar a nossa voz. Diz que depois daquela pregação, depois daquela cura, mais de 5.000 pessoas se converteram e seguiram a Jesus pelos testemunhos daqueles homens. Meu irmão, pode ser na perseguição, na tribulação da sua vida, é lá que você tem que dar o seu testemunho do Deus que você serve. Não é na hora da alegria, não é na hora que está tudo bem, mas na hora da prisão, na hora da perseguição, na hora do cárcere. É lá que você tem que dar o testemunho do Deus que você serve, para que outras pessoas se convertam e sigam. Diz a palavra de Deus que eles não tiveram como prender aqueles homens, eles tiveram que soltar aqueles homens, porque eles não podiam prendê-los por causa da multidão que acreditaram em Jesus. Meu irmão, pelo seu testemunho, a tua casa pode se voltar a Jesus e ser salvo. Pelo seu testemunho, os seus amigos, o seu trabalho pode voltar a Jesus e serem salvos. Em Atos, no capítulo 16, vai falar de Paulo e Silas. Foram presos também. E diz a palavra de Deus que à meia-noite eles estavam na prisão, todo ferido, todo machucado. E eles começaram um hino de louvor a Deus. Olha que coisa mais linda. Imagina você preso inocentemente. Eu falo por mim. Eu ia estar bravo, ia estar murmurando, ia estar falando: o que eu estou fazendo aqui? Não estou fazendo nada de errado. E eles à meia-noite presos começaram a louvar a Deus, glorificar. E o louvor deles foi tão grande. Por isso que eu falei para vocês que o louvor que vocês fizeram aqui hoje me lembrou lá no Atos dos Apóstolos. Um louvor que quebra as correntes, quebra as cadeias. O louvor de Paulo e Silas foi tão grande que estourou-se os cadeados que estavam prendendo as portas das celas. As correntes que prendiam os pés deles se romperam.
E eles foram livres, amados. E o carcereiro querendo se matar, e eles oraram por aquele carcereiro e falaram assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Amados, o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus pode quebrar as correntes, quebrar as cadeias. Agora eu faço uma pergunta para vocês: de que lado vocês querem estar? Em que povo de Deus vocês querem estar? Daquele povo lá do livro de Números do Antigo Testamento, que murmuravam, que blasfemavam, que fizeram estátuas, que adoraram outros deuses? Ou vocês querem estar do lado do povo batizado no Espírito Santo, do povo de Pentecostes, que enfrentavam as prisões, que enfrentavam as cadeias, as afrontas, os sofrimentos, mas que mantinham firme a sua fé e acreditavam que quem lutava por eles era o Senhor? E acreditava que quem era o Senhor deles era o Senhor da vitória. De que lado vocês querem estar? Do lado 1, dos que murmuram, ou do lado 2, dos que louvam? Vocês querem estar do lado 2? E vocês acreditam que estando deste lado e fazendo o que aqueles homens fizeram, Deus pode também fazer as cadeias se quebrarem em nossas vidas hoje? Sim, porque o Espírito Santo é o mesmo. O que mudou foram as pessoas. Hoje já não são mais o Pedro, já não é mais o Paulo, já não é mais Silas, já não é mais João. Hoje é o Cláudio, hoje é o Wesley, hoje é o Marcos, hoje é a Jaqueline. Hoje somos nós, amados. Hoje somos nós que podemos ser estes homens e essas mulheres que pelo louvor na tribulação e no sofrimento nós vamos vencer na nossa casa, vencer no nosso trabalho, nós vamos vencer na nossa família, no nosso grupo de oração. E não há cadeia, não há corrente, não há prisão, não há doença, não há pecado que possa resistir o poder de um homem, de uma mulher que ora. Amém? Vocês creem nisso? Eu convido vocês a ficarem de pé então e pegarem a palavra de Deus comigo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 29, na página 1418, na Bíblia da Ave Maria. Atos 4:29, a Bíblia da Ave Maria, 1418. Amados, enquanto vocês vão achando, só que daí os outros apóstolos viram as perseguições, viram as afrontas. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Vamos nos unir e vamos orar. Amados, quando nós estamos em um grupo de oração, que o nosso irmão está passando por perseguições, por afrontas, sabe o que nós temos que fazer? O que esses discípulos fizeram: se unir em oração, voltar-se a Deus. Deus, olha aqui para mim, Deus está pedindo nesses tempos agora que nós voltemos a clamar por milagres, que nós voltemos a clamar pelas manifestações de Deus. Se está tendo perseguições no grupo de oração, se está tendo perseguições na vida, na família, sabe o que nós temos que fazer esta noite? O que os apóstolos fizeram. Vamos fazer junto essa oração. Eles se reuniram todos juntos e oraram desta forma. Agora, vamos ler junto? Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só a oração que eles fizeram. Eles todos se reuniram e disseram:
Agora, Senhor, olhai para nós e concedei aos vossos servos aqui do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. E eles foram mais ousados. Estendei, Senhor, a vossa mão, para que se realizem curas, milagres, prodígios e sinais pelo nome de Jesus. E o que foi que aconteceu, amados? Deus ouviu a oração deles, sim ou não? Vocês acham que Deus vai ouvir a nós? Mas nós somos pecadores, somos ou não? Mas Deus vai ouvir a si mesmo. Então, amados, se Deus vai ouvir a nossa oração, esse lugar também tem que tremer. Amém? E nós todos temos que sair daqui cheios do Espírito Santo, capaz de mudar e transformar vidas. Amém? Eu convido você agora, coloque sua Bíblia sobre a cadeira. O Ministério de Música peça uma canção do Espírito. E nós vamos unir as nossas mãos agora. Mas você vai orar agora, pedindo a Deus, estender as vossas mãos, Senhor, sobre este grupo de oração nesta noite. Para que nós que estamos aqui anunciemos a vossa palavra com o testemunho de nossas vidas, com todo o desassombro. Para que se realizem curas, milagres, prodígios e sinais. Amém? Fecha os corredores, une tudo. Isso. Segura aqui atrás, irmão. A palavra diz que eles mal acabaram de rezar e tremeu o lugar onde estavam reunidos. Hoje, o lugar onde estamos reunidos é aqui. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir vencer todas essas tribulações que eu falei para vocês. Nós só vamos conseguir vencer todas essas provações que eu falei para vocês, que acontecem na minha e na sua vida, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o combustível que move a igreja. É o combustível que nos impulsiona, que nos leva